Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. É óbvio que a comparação que eu vou fazer aqui ela é um pouco desmedida porque ela fala de um treinador para um jogador. Eu não tenho muito como você fazer paralelos nesse sentido, né? Mas eu quero muito ver esse confronto Zapelli versus Alex. E por que eu trago esses dois personagens em questão? Porque pra mim são os personagens que permitem Atlético e Operário gostarem da bola. De maneiras diferentes, cada um da sua respectiva maneira. E falando rapidamente sobre o Alex, foi um técnico muito importante para uma virada de chave do Operário, no sentido de deixar de ser apenas mais um time reativo na competição. Isso não significa que em nenhum momento o Operário vai baixar linhas para jogar em transição, mas é um Operário mais disposto a ficar com a bola, um Operário mais confortável com a bola. E eu acho que isso muda muitas dinâmicas de jogo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, porque, querendo ou não, a gente vê bons resultados do Operário nessa coragem, nesse intuito de ter a bola, nesse ponto de fazer com que a bola seja amiga dele. E aí a gente começa a falar do Zapelli. Porque o Zapelli não ele é simplesmente um jogador de qualidade de passe. O Zapelli é o nosso caminho com a bola. O Zapelli é o nosso caminho em ter o controle do jogo. O Zapelli é o nosso caminho em conduzir o jogo da melhor maneira possível a partir da posse. Independente se Leozinho tá em campo, se Dudu tá em campo. A brincadeira que a gente faz aqui do Zapirlo é pra ele ser esse maestro, pra ele ser esse regista. Pra ele fazer o jogo acontecer a partir do critério dele. Pra ele fazer o jogo acontecer a partir da capacidade técnica dele. Então, na minha visão, o Atlético ele começa a se sentir um time mais orientado quando o Zapelli participa mais do jogo. E aí a gente entra em outra questão. Ah, Thiago, que questão é essa? Os jogos dentro de casa. Uma cobrança para ser protagonista ao longo de todo o campeonato em cima do Atlético. Uma cobrança de ser protagonista em cima do Atlético porque era o maior e melhor time da competição. E acho a cobrança justa. E acho que a cobrança faz sentido. E acho que a cobrança tem ali fundamento. Mas o Atlético que não necessariamente escalava os jogadores para assumir esse protagonismo. O Zapelli jogou basicamente todos os jogos da competição. Mas o Zapelli nem sempre foi esse ritmista. Então o Atlético tinha muita dificuldade quando os jogadores limitados estavam nessa posição central, nessa posição tão importante do jogo, nessa posição tão relevante da partida, sabe? Então o baixar do Zapelli, o Zapelli construindo um pouquinho mais, permitiu que o Atlético fosse protagonista. E eu vi esse protagonismo contra o Novo Horizontino, e eu vi esse protagonismo contra o Vila Nova. Não à toa o Zapelli saiu aplaudido. Então, é difícil fazer a comparação. Mas eu acho que são dois pontos principais de toda a competição, tá? Não só de Atlético e nem só de Operário, que fazem a Série B não ser só um campeonato de times reativos. Quem vai se proteger mais vai acabar se defendendo ali um pouquinho mais, sabe? Não. Pra mim fica muito claro que é uma competição que você não pode se expor muito. Mas pra mim fica muito claro também que é uma competição que premia quem tem um pouquinho de predisposição a jogar. Você precisa ter um bom cálculo de quanto você vai jogar, mas assim, se a gente for levar em consideração, tem poucos técnicos com essa disponibilidade de jogar na Série B. E os técnicos que precisam ter um pouquinho dessa disponibilidade de jogo na Série B, eles acabam se tornando técnicos vulneráveis. Eles acabam se tornando técnicos que voltaram numa posição ali complicada, porque é um jogo que favorece essa pegada reativa, sabe? É um jogo que favorece essa pegada de transição, é um jogo que favorece essa pegada de ataque ao espaço. Mas ficar com a bola é mais desafiador, mas ficar com a bola pode ser muito recompensador. E aí a gente fala, por exemplo, de times que se defendem com a bola,
O Atlético era um time que tinha uma posse de bola que estava muito mais perto do erro do que do acerto. Pensa, numa posição tão vulnerável quanto é a saída de bola ali, quem tá mais perto de acertar a Zapelli ou o Raul? Então, quando você tem uma posse de bola organizada, você se defende a partir da posse de bola, você ganha espaço, você ganha campo, suas transições são melhores controladas, você joga de forma mais compacta, porque aquele personagem ele vira um ponto de conexão com o restante da sua equipe. Então, assim, acaba sendo uma equipe que, no caso o Atlético, que ganha muito com o Zapelli dentro dessa dinâmica de jogo que você vai precisar ter. Quando a gente fala sobre ser protagonista, o Atlético naturalmente vai precisar ser protagonista em algum momento na competição. O Atlético naturalmente vai precisar ser esse time de mais controle ao longo da competição. Não tem jeito. Não tem como a gente. Não tem como a gente evitar isso. Mas não tem mesmo. Então, assim, eu tô num sentimento que hoje vai ser mais um bom jogo do Atlético. Mas o Operário vai querer jogar também. E talvez seja uma boa notícia pro Atlético, tá? Assim, o Zapelli pode ser uma grande armadilha pro Alex nesse sentido. De fazer um Operário querer jogar. E, cara, a partir do momento que você que tem espaço, que você oferece espaço pro Zapelli, ele é muito desequilibrante. Eu não sei se o Operário, por exemplo, veio de marcação individual com o Zapelli, até acredito que não. Mas, assim, qualquer intuito mais ofensivo do Operário vai gerar um contraponto ali. E aí é aquilo. O Operário ele pode encontrar soluções a partir desse intuito ofensivo. Mas o Operário pode ceder o que o Atlético mais deseja, que é esse espaço nas costas da marcação para o Viveiros atacar e esse espaço para o Zapelli flutuar e coordenar o jogo. Assim, o Zapelli ele tem tudo para terminar essa Série B se o Atlético consolidar no G4 e, enfim, como o principal responsável de um time que se mantém na disputa ou vou refazer a frase que eu quero fazer a frase. Se o Atlético subir para a Série A, o Zapelli vai ficar marcado como o jogador que organizou a equipe do Atlético no sentido de estar preparado para jogar em transição e muito pela capacidade dele de quebrar linhas através do passe. E acho que o Zapelli tem um papel fundamental nesse sentido de quebra de linha, de ganho de campo, sabe? E ao mesmo tempo um Zapelli que faz com que o time seja mais protagonista. Então, o Zapelli ele permitiu que o time ele tivesse várias faces. Várias faces e tudo passa pelo camisa 10. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Forte abraço.